Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você esteja me assistindo. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Para você que não me conhece, prazer, Wagner Marinho. Desde já agradeço pela sua visita. E se for útil esse conteúdo, se inscreva, comente, curte e compartilhe. Olá pessoal, Salomão já teria conhecido Ratanabá? Bem pessoal, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês algumas curiosidades da história não contada a nós. Pessoal, se parece estranho a você o conhecimento das terras ao ocidente, ao oeste da Europa e a África antes de Colombo, é por pura desinformação histórica, deliberadamente pelo sistema, pois quanto mais ignorantes nós formos, melhor para quem nos controla. Já ouviram falar da terra de Ofir? Quem é Ofir? Mencionado na Bíblia Sagrada, Ofir seria um local mítico, local de riqueza de onde o famoso rei Salomão supostamente recebia valiosas cargas de madeira de lei, pedras preciosas e animais exóticos, prata e especialmente ouro. É dito que especialmente porque o ouro de Ofir era visto como menos impuro, portanto mais valioso que o ouro conhecido por aqueles povos antigos. Quem era Ofir? O Antigo Testamento fala das terras do personagem Ofir, da descendência de Sem, o terceiro filho de Noé. Era o dono da imensidão de terra, filho de Joctã, que era filho de Eber e filho de Selá, o qual era filho de Arfajade, que por sua vez era filho de Sem. A história oficial fala de um continente descoberto somente a partir do momento em que Portugal e Espanha criaram um projeto de levar a religião católica para as novas terras do oeste, ou seja, a Europa já tinha conhecimento da existência do continente americano. Em um museu de Beirute, no Líbano, existe uma moeda cunhada com um mapa que tem um formato das Américas em um mapa mundi. Nas escolas não nos ensinam que hebreus e fenícios pisaram em terras americanas cerca de 1000 anos antes de Cristo. Existe um historiador grego, Diodoro Sículo, no ano 90 a.C., primeiro século a.C., é a principal referência quando se trata de relatos sobre toda a programação e os detalhes envolvendo a grande viagem dos dois reis ao continente sul-americano. Salomão precisava cumprir a promessa feita pelo seu pai, o rei Davi, de construir um templo em Jerusalém para abrigar a Arca da Aliança. O acordo entre a Fenícia e a Judéia tratava de viagem em busca de uma terra longínqua. Na parceria, Salomão entraria com os recursos para a construção de uma poderosa esquadra de poderosos navios trirremes. O dinheiro havia deixado pelo seu pai, o rei Davi, inclusive com o ouro vindo de Ofir. Ou seja, o próprio rei Davi já explorava as terras desconhecidas. O rei Irã de Tiro entrava no acordo fornecendo um marinheiro experimentado em enfrentar o Atlântico, conhecido pelos fenícios como o Mar Tenebroso. As frotas de Irã, da Fenícia e do rei hebreu Salomão teria então viajado pelo rio Amazonas nos anos de 993 a 960 a.C. Uma coisa importante, naquele período da história, os hebreus e os fenícios se comunicavam pela mesma escrita e dominava uma das primeiras línguas semitas. O rei Davi sabia dos feitos marítimos dos fenícios e formou uma aliança com o rei desse povo. 1 Crônica, capítulo 14. Então, Irão, rei de Tiro, mandou mensagem a Davi, e madeira de cedro, e pedreiros, carpinteiro, para edificar uma casa. E entendeu Davi que o Senhor tinha confirmado rei sobre Israel, porque o seu reino se tinha muito exaltado por amor do seu povo a Israel. Os fenícios tiveram sempre muitos inimigos, que invejavam suas riquezas. Assim esse povo, pouco numeroso, que não passava de 500.000, espalhado por várias colônias, pôde conservar durante 2 milênios um grande domínio marítimo
e colonial. Os fenícios são os primeiros a criar o alfabeto até então conhecido, né? Com 22 letras, e os primeiros navegantes, comerciantes. O rei Davi havia fundado um poderoso reino que atingiu seu apogeu ao longo do governo de Salomão. Logo, os fenícios se mostram amigos dos seus grandes vizinhos. Em 2 Crônica, capítulo 8, versículo 18, diz assim: E enviou-lhe Irão por meio de seu servo, navios e servos práticos do mar, e foram com os servos de Salomão a Ofir, e tomaram de lá 450 talentos de ouro e trouxeram ao rei Salomão. E diz assim, em 2 Crônica, capítulo 9, e versículo 10, e também os servos de Irão e os servos de Salomão, que de Ofir tinha trazido ouro, trouxeram madeira de lei e pedras preciosas. Aqui em 1 Reis, capítulo 10 e o versículo 22, diz assim: A frota comercial do rei Salomão era de parceria com o rei Irão, e uma vez todos os 3 anos, um grande fornecimento de ouro, prata, marfim e também de bugio e pavão chegava ao porto de Israel. Veja bem os detalhes. Esse período do rei Salomão é em torno de 1000 anos antes de Cristo. O período exato que alguns historiadores do primeiro século da era cristã já mencionavam que os fenícios já conheciam a região que hoje é o Brasil, né, que hoje é a América, já tinha explorado essas regiões. Alguns documentos, esses documentos em alguns institutos, principalmente o Instituto Geográfico da Paraíba, alguns relatos a respeito dessa presença dos fenícios aqui em solo brasileiro. E os fenícios, eles tinham essa parceria com Israel. Por quê? Porque os fenícios eram um povo pequeno, uma nação pequena. Então, assim, eles eram grandes em feitos, em comércio, em navegações marítimas, até por causa da opção da região deles. Então é o seguinte, ele tendo essa parceria com Salomão, ele tinha conhecimento para navegar, tinha habilidade de construir navios. E o rei Salomão se aproveitou disso. Tem uma passagem aqui na Bíblia também, vou ver se eu acho para vocês, que fala que o rei Salomão também montou uma equipe para produzir os próprios barcos, os próprios navios. Então, o que acontece? De 3 em 3 anos eles faziam essa viagem. Então, assim, juntamente com os servos de Salomão, eles exploravam as terras. E essa terra de Ofir, que é um mistério para muitos, mas nós sabemos que era o Brasil, a região da América, é daqui, né, que ia essas riquezas para o Império de Israel, ou seja, Salomão. Então, olha os detalhes aqui que diz assim: de 3 em 3 anos, eles traziam ouro, prata, marfim, também bugio e pavões. Chegava ao porto de Israel. Nós sabemos que bugio é um macaco da região aqui da floresta amazônica, chamado guariba, e tem outros nomes também, é conhecido, né? Mas esse animal só tem nessa região. Nós podemos fazer uma pesquisa que só existe nessa região. Beleza, mas o crítico fala assim, e pavões? Pavões são da região da Índia. Nós sabemos também que há pavão na região da Amazônia, quase extinto, mas que existe nas florestas amazônicas. Então aqui, esse detalhe para os historiadores é a confirmação dessa região do Brasil, ou seja, da região da América, região da Amazônia, aonde tem esses detalhes, né? Eles levavam macaco e pavões chegavam. E era artigo de luxo, né? Ao rei Salomão. Então é isso, gente. Interessante, né? Tem muita coisa, muita história, né? Aprendemos que o Brasil, a América foi descoberto em 1500, mas tem indício que há milhares de anos atrás já tinha sido descoberto. Não só pelos fenícios, como os egípcios também tinham conhecimento. Tem alguns historiadores que falam que quando a frota portuguesa e espanhola vieram justamente por essas mesmas rotas que os fenícios e Salomão fizeram. Então, assim, mais para frente nós vamos estar falando alguns vídeos a respeito de alguns indícios de povos judaicos na região da Amazônia. Isso aí já são artigos
documentado, né, no período dos jesuítas, quando estava fazendo pesquisa aqui aos povos já nativos da região, pelas histórias, o que eles contavam, né? Então tem algo muito interessante, né? Para nós, isso é só uma ponta do iceberg. Interessante mesmo. É isso aí, que Deus abençoe cada um. Até mais.